Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Ela Investe. E antes da gente falar com a minha convidada super especial, vou pedir para você entrar lá, se inscrever no canal, fazer seus comentários e principalmente se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o programa de hoje, eu queria que você colocasse, porque tanto eu quanto a minha convidada, a gente vai te responder, tá? Porque eu tô aqui hoje, a gente vai falar muito sobre clientes. Estou aqui com a Gisele Paula. Gi, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite de estar aqui com você hoje, Cláudia. Bacana, eu tava lendo aqui, né, Gi, sobre você, seu currículo, né, sua mini bio. Então, você é a maior voz da experiência do cliente no Brasil. É cofundadora do Reclame Aqui, famoso, e vamos falar muito disso, né? E uma das 100 empreendedoras de maior impacto na América Latina pela Bloomberg. CEO do Instituto Cliente Feliz. Fora que tem mais aqui um monte de coisas que você faz, que eu queria que você falasse sobre você, da tua jornada. Vai ser um prazer imenso esse nosso bate-papo aqui. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui com você. Eu costumo dizer que o cliente sempre está nos ensinando, né? Então, falar que nós somos especialistas é dizer que a gente está aprendendo sempre com os clientes. Eles mudam de opinião, eles mudam de comportamento, então a gente tem que estar indo atrás deles, né? Eu, como especialista, uma empresa... toda vez que você tem um cliente para servir, você tem que estar indo atrás dele para entender o que ele está querendo dessa vez. Então, a minha trajetória profissional, ela começou atendendo clientes. Então, eu fui atender clientes numa empresa chamada De Pascoal, que é lá no interior. Quem mora em Campinas, como eu sou natural de Campinas, não gosta de que Campinas seja chamada de interior, Campinas, né? São Paulo, né? Campinas, São Paulo. Mas, quando eu morava lá, eu fui trabalhar nessa empresa como primeiro emprego. E quando eu fui atender os clientes, eu percebi que quando eu tratava bem esses clientes, eles voltavam e me elogiavam para o meu chefe. E aí eu falei, bom, poxa, é uma baita oportunidade, né, do meu chefe entender quem sou eu, meu trabalho. Então, não tem ninguém melhor que o cliente para falar bem do seu trabalho. Já ali eu percebi essa conta e eu comecei a atender cada vez melhor. Não media esforços para fazer isso para eles. O resultado é que eu fui crescendo dentro da empresa, fui tendo oportunidades, até que eu me tornei head de marketing, atendimento ao cliente. E aí, quando eu estava lá nessa posição já bem confortável, normalmente as oportunidades para quem empreende é assim, né? No momento que você está confortável ali, aparece uma possibilidade. Se você não agarrar aquela possibilidade, ela vai embora. E eu vi, né, a possibilidade de empreender com o Reclame Aqui. Eu conheci o projeto do Reclame Aqui e eu falei, bom, se clientes sempre me fizeram tão bem, imagina isso numa plataforma, numa escala. Então, foi isso que mais me brilhou os olhos. Eu pedi demissão, fui empreender com o Reclame Aqui. No começo não foi simples, né? Você entrou no Reclame Aqui logo no começo, na fase de ideação, projeto? Como que foi a tua história aqui com o Reclame Eu cheguei, Aqui? ele já tinha sido criado. A ideia do Reclame Aqui já estava em operação? Já, na V0, vamos dizer assim. Ele já estava na V0, ele já tinha sido criado. Era um projeto do Maurício, que foi o meu sócio. Ele tinha colocado no ar, mas ele tinha outra empresa. Então, ele botou no ar, falou, vamos deixar isso aqui rodando e eu vou me monetizando com a minha outra empresa. E foi isso que aconteceu. Só que começou bem aquele boom da internet e as pessoas começaram a descobrir aquele site. E começaram a acessar, sem ele fazer nenhum esforço para que isso acontecesse. Quando ele viu que... Orgânico. Exatamente. Que a gente nem chamava naquela época de orgânico, não é? Quando ele viu que isso poderia ser uma possibilidade, ele começou a botar um pouco mais de energia nisso. Como é que isso, então, pode funcionar? Nesse meio tempo, eu conheci o Maurício. Maurício não conhecia nada sobre atendimento ao cliente. Ele conhecia sobre tecnologia. Ele falou assim, é um casamento perfeito aqui, porque você trabalha com clientes, eu trabalho com tecnologia. Ele já tinha um sócio que eu acompanhava na outra empresa de tecnologia que ele tinha. Ele falou, vamos montar um grupo. E assim a gente começou, né? Trazer pessoas, trazer outros sócios. E a gente começou a fazer o Reclame Aqui
se tornar uma empresa, né? Ele não tinha nem CNPJ na época. E assim foi. Achei que fosse ser mais fácil, não foi. Mudança de comportamento, de cultura no mercado não é simples. Para você ter ideia, quando o Reclame Aqui nasceu, ele surgiu numa época que quando o cliente precisava reclamar de uma empresa, ele tinha que falar com ela. Não tinha outra possibilidade. Se ela não atendesse, ou ele ia para o Procon, que a fila era gigantesca, ou ele deixava de reclamar. Então foi nesse momento que a gente construiu ali. Bom, o Reclame Aqui foi uma grande jornada, né? Como empresária, como empreendedora, fazendo coisas novas que eu não tinha vivenciado ainda. Fiquei ali à frente da plataforma por 10 anos. E aí, como a gente brinca da reclamação ao cliente feliz, né? Eu entendi que o próximo passo deveria ser trabalhar não só a reclamação, e sim toda a jornada do cliente. Foi quando eu saí, fui empreender novamente com o Instituto Cliente Feliz. Aí eu fui carreira solo. Aí eu vou com a cara e com a coragem. Já apanhei bastante. Agora vamos começar isso do zero. Mas o Reclame Aqui, você saiu da sociedade ou foi vendida para o mercado ou para algum outro fundo? Como é que foi aí? As duas coisas aconteceram, né? Que o Reclame Aqui passou por uma segunda rodada e nessa segunda rodada eu fiz o meu exit. Ah, entendi. Então foi isso. Foi isso. E aí, o que aconteceu, né? Eu já tinha, né, essa decisão de sair, já tinha um tempo. E aí, com essa segunda rodada, foi um momento perfeito para que essa transação acontecesse. E aí, com o Instituto, a gente começou ali bem um mês antes da pandemia, começou a construir o que seria esse negócio. E hoje nós falamos que nós atuamos dentro do universo C. O que é o universo C? O universo de clientes. A nossa expertise é clientes. Então, desde experiência do cliente, sucesso do cliente, atendimento ao cliente, esse universo cliente é a nossa expertise. E aí, para isso, a gente tem uma suíte de produtos que a gente trabalha com grandes companhias. E isso há 10 anos já? Essa há 10 anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos que o Instituto é bebezinho, né? É uma empresa bebezinha ainda. Mas estamos felizes com o que nós estamos construindo ali. Que bacana. Só tudo isso, né, Gi? E essa tua experiência, quando a gente está falando de clientes e a gente sempre fala, principalmente nesse mercado empreendedor que você tem muita experiência, às vezes as pessoas têm uma grande ideia, mas esquece do cliente, né? Você já viu e viveu muito isso aí no mercado, Gi? O que eu mais vi ao longo desses anos, lidando com clientes e especialmente com reclamações, é empresas que investem para atrair clientes e depois fala, bom, vamos focar no processo comercial, atração e venda, que é o que vai fazer a empresa crescer. Depois a gente olha para clientes e esse é o grande problema, porque se você olha muito depois para clientes, você pode olhar tarde demais. Agora, um grande erro, Clau, é achar que olhar para clientes é só para quem já está vendendo muito, quem já tem dinheiro para gastar com isso. É um grande erro. Achar que cuidar dos clientes é um custo, primeiro equívoco. Segundo equívoco, é achar que a gente precisa ter um time enorme para cuidar de clientes, manter a experiência do cliente de pé. Segundo equívoco, porque se eu sou empreendedor individual e eu tenho clientes, eu posso cuidar da experiência deles, né? De alguma forma, estruturar um processo para isso. E o terceiro equívoco é achar que para cuidar da experiência do cliente, a gente precisa ter budget, precisa ter muito dinheiro para gastar, para mandar presente para o cliente, mimar o cliente. Nem sempre é isso. Às vezes, o que o cliente mais valoriza é aquele olhar no olho, o recadinho, a atenção, o calor humano, né? Na verdade, o que a gente fala é o seguinte, muitas empresas, se fizer o que realmente tem que ser feito, tem que ser feito. É um atendimento, é dar a resposta no prazo certo, é chegar o produto na data que foi prometida.
Isso já deu uma satisfação para o cliente. Você vê que o cliente nem é tão exigente assim, né? Você vê que tem tantos clientes que nem são tão exigentes. O que a gente tem, a gente vê isso no Brasil, é muitas vezes uma falta de comprometimento daquilo que foi acordado. E muitas empresas, principalmente startups, que têm esse foco, todo esse caminho aí para fazer a jornada no cliente, que é o que você falou, muitas vezes não precisa de tudo isso, não precisa nem de muito dinheiro e nem de muita criatividade, porque tá ali, né? Tá fácil. No meu livro eu trago bastante histórias sobre como aplicar a experiência do cliente em pequenos negócios. Coisas simples que você altera ali no processo e você consegue já ter resultados. Talvez seja um pouco pessimista pensar que o brasileiro tem sempre um mau atendimento. Eu não acho que é. Porque o brasileiro, ele entre os clientes do mundo, o brasileiro é um dos consumidores mais exigentes. Então, as empresas que trabalham com os clientes brasileiros, elas já têm uma régua mais elevada. Porque o cliente aqui é, sim, mais exigente. Só que é uma via de mão dupla, né? Então, assim como ele é mais exigente, a gente também está um pouco mais preparado para que isso aconteça. Quando você vai para fora, você tem empresas, você tem países com boas legislações, boas metodologias, mas às vezes falta, Clau, aquilo que a gente tem aqui, que é o calor humano. Né? Isso você entende que é um fator positivo para o brasileiro quando a gente está falando de atendimento. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E uma outra coisa também que eu vejo quando a gente está falando dessa comparação, o brasileiro ele sempre quer ajudar, ele sempre quer dar uma... Ele tá sempre realmente querendo encantar, né? A gente percebe isso em algumas coisas. Então, não vamos generalizar isso que você está falando. Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem. Valorizar o que a gente tem e melhorar onde naquilo que nós realmente entendemos que a gente não é bom. Pô, processo de atendimento, nós somos bons? Não somos. Então, vamos melhorar nisso. Mas o calor humano, que é a nossa essência como brasileiro, tem países lá fora que não conseguem traduzir isso num atendimento. E não consegue fazer mesmo, né? É cultural, né? Exato. É cultural, né? Hoje, estava vendo aqui, você foi indicada em 2021 como uma das empreendedoras de maior impacto na América Latina. Conta um pouquinho pra gente como é que você recebeu essa notícia, o que isso significou para você em 2021, como repercute isso para você aí na tua jornada atual? Olha, primeiro para mim foi uma baita surpresa, né? Porque eu jamais imaginava, não tinha nenhum processo de eleição, então simplesmente eu fui eleita, né? Como assim eu, né? Sempre vem essa pergunta primeiro. E foi logo após o primeiro ano da pandemia. E eu me lembro que no primeiro ano da pandemia, eu fiz ali cerca de umas 200 lives, às vezes 3 vezes ao dia, com áreas diferentes, segmentos diferentes, falando sobre esse cuidado que devia se ter com o cliente, principalmente na pandemia. Os clientes que estavam com dificuldades financeiras, clientes que estavam indo embora porque não podia pagar. E como é que você vendia para clientes da base? Porque ninguém estava comprando naquele início da pandemia, né? Então, foi um trabalho muito intenso, muito orgânico e muito contemporâneo naquele momento e que depois veio como uma consequência, né, de um trabalho que foi executado. O que me traz é a sensação sempre de que a gente tem que estar com essa responsabilidade de buscar trazer para dentro das empresas sempre o melhor. Ah, isso é bacana. E fora isso, você participa de algumas outras premiações, ou você depois disso entendeu que o trabalho, que bacana, que foi valorizado, você faz mais alguma coisa no mercado em relação a isso? Clau, eu não fico correndo atrás de premiação, não. Eu acredito que nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito, né? Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, e a minha missão é audaciosa, que é tornar o Brasil uma referência para o mundo em experiência do cliente. Então, o foco é esse, né? Quando isso vai acontecendo ao longo do tempo... Vai ser consequência do seu trabalho. Exatamente. E quando a gente está falando, assim, de experiência do cliente, né? Da jornada do cliente, explica pra gente um pouquinho, principalmente para quem está começando a empreender, ou para quem está empreendendo, que tem um viés muito de tecnologia, mas precisa fazer esse comercial.
para ter a remuneração, quais são as dicas que você coloca aí com toda essa tua experiência bacana aí? Olha, sempre é começar pelo básico, né? Na medida que nós podemos, nós temos que começar com aquilo que nós temos em mãos. Então, quais os ingredientes que você tem? Quais os recursos que você tem na mão? Comece com aquilo que você tem. Não espere o momento perfeito, não espere a possibilidade ser o melhor cenário possível para você poder começar a investir na experiência do cliente. Então, de modo prático, o primeiro passo é ter um atendimento muito bem feito, muito eficiente. Eficiente, que eu falo, é você conseguir ligar e conseguir falar com alguém. Que essa pessoa consiga resolver o problema que você tem ali. E parece o básico, mas tem muita empresa que não consegue entregar isso para o seu cliente, né? Então, tenha um canal de atendimento, 1 ou 2, no máximo 3 canais. Tem empresa que às vezes abre lá um leque de opções para o cliente falar. E não responde nada. E ela não consegue dar conta. Não dá conta. Eu me lembro uma vez, na Black Friday, uma empresa falou, não, nós vamos fazer o atendimento online a madrugada inteira. Isso lá no início da Black Friday. Online é real time. Real time. Eu entrei no chat só para testar, né, na madrugada. Tinha 500 pessoas aguardando para ser atendido. Então, assim, não não tinha é ninguém online. ali no chat. Não era online e nem real time, né? Então, ter canais de atendimento... Quer dizer, tem que cumprir aquilo que foi colocado, né? Básico. O mínimo. É o básico, né? Se é atendimento online, é online, né? Então, ter canais de atendimento, atender a esses canais, resolver nesses canais, princípio básico. Depois disso, é entender quais são as dores dos clientes. Onde que os clientes mais estão reclamando? O cliente sempre reclama do boleto que chega atrasado. Então, vamos resolver o problema do boleto. Se você resolver o problema do boleto, você zera, pelo menos da percepção do cliente ali, uma grande dor. Ele passa a ter uma imagem muito mais positiva da empresa. E aí, você vai lidando primeiro, né? Se a gente vai falando assim de priorização, prioriza as dores, depois você trabalha a cereja do bolo. Não queira colocar o cheirinho, a balinha na loja, enviar um mimosinho para o cliente se não atende o telefone, se não resolve o problema, né? Se não consegue atender o cliente rapidamente. Primeiro básico, Cláudia. Que bacana. Eu acho que isso aí já ajuda bastante, né? E assim, no teu desafio empreendedor, assim, quando a gente está falando de empreender, a gente tem vários momentos desafiadores, né, ou de reflexões. Você teve algum ponto específico que você passou por isso, algum momento mais desafiador ou de pontos de decisões para você na tua carreira, Gi? Alguns, né? Sair de uma vida executiva muito confortável para empreender já é uma decisão muito difícil. E quando eu fui empreender, o Reclame Aqui, na época, não me daria certeza de nada, né? Não gerávamos nenhum real de receita, chance e perspectiva de gerar receita, a gente não tinha nem modelo de negócio. Então, aquele foi um momento muito difícil para tomar uma decisão com um filho pequeno, morando em outra cidade, então foi bem complexo. Eu me lembro de ter feito um caderninho e colocado os prós e os contras de sair de onde eu estava para empreender. Hoje, quando eu olho, falo, gente, mas qual foi a lógica que eu segui aqui nesse caderninho? Porque ele não tem lógica. Aqui era risco de fechar, não tem segurança nenhuma, é tudo novo. Não tem nem remuneração nada, no começo, vai no risco, nada, né? Mas esse eu acho que foi o primeiro. A minha decisão de sair do Reclame Aqui também foi uma decisão importante, que eu tinha a possibilidade de continuar na sociedade, mas por decisão falei, não, eu quero fazer uma nova escolha, né? Eu quero fazer essa mudança de chave. Também foi uma decisão difícil, mas depois que você faz de uma maneira acertada, com clareza dessa mudança, não no supetão, não no emocional, né? Quando você faz colocando os pingos nos is, você... Com consciência ali, né? Planejamento. Exatamente. Planejamento é fundamental. Aí você fala, não, tomei a decisão certa. Mas lidar com tudo isso com um filho,
Essas variáveis, essas variáveis, né? Eu acho que é mais um pouco complexo ainda para as mulheres, né? E uma das coisas que eu falo bastante para quem me segue, para as mulheres, porque de modo geral as mulheres que trabalham com experiência do cliente, elas representam a maioria dos profissionais que atuam nessa área, né? Cerca de 60% são mulheres. Então eu falo, nunca desiste, né? Não existe a opção de você falar, não, vou... Por conta do meu filho, eu não posso fazer isso. De maneira alguma, né? Outro dia eu vi uma pessoa colocando no Instagram que a mulher trabalhar com um filho pequeno, ela gera um trauma para a criança. Eu falei, só pode falar isso quem não viveu. Né? Porque quem viveu sabe as dores e os amores de passar por tudo isso. E a pessoa ainda foi infeliz e continuou no texto falando do impacto que tem a mulher no mercado de trabalho, né? Gente, em que mundo, né? Isso realmente repercutiu de uma forma muito ruim. Enfim. Isso não foi problema para você, né? Eu acho que, assim, criar filhos com trabalho, eu acho que se a gente olhar a situação principalmente olhando no Brasil, quantas mulheres empreendem, têm filhos e conseguem empreender e conseguem ter sucesso. O ponto eu até já falei um pouco sobre isso também, o quanto que a gente se organiza para isso, né? Sim. Tem eu já participei de algumas palestras com a Luísa Trajano e tem uma que me deixou, assim, extremamente confortável e eu acho que eu até gravei algumas coisas que ela falou, foi justamente isso. Ela falou assim, eu não tenho dor de filho. Eu precisei trabalhar e deixar os meus filhos pequenos, né? E eu não tive isso, eu não tinha, né, não tinha esse problema, esse trauma. Eu não tive, nem eles, porque eles sabiam que eu precisava sair para trabalhar. Perfeito. Então, eu acho que, assim, a gente tem que passar isso, que nós somos capazes. E você sabe que no empreendedorismo e nessa algumas redes de investimentos, muitos vieses inconscientes para empreendedoras, para founders, porque são mães, né? Você sabia disso, né? Sim, claro. Que é feio, que é chato. É muito. Desagradável isso, né? Porque a mulher grávida, ela não é competente, porque ela tem um filho, ela vai deixar de ser, né? Então, são algumas coisas que realmente são ultrapassadas. A gente não precisa ficar falando disso, mas que muitos aprendam e da forma correta. São os vieses inconscientes que aparecem a todo momento nos comportamentos, não é? Sim. Eu me lembro quando eu estava grávida, eu estava ainda CLT trabalhando e eu trabalhei até o último dia, né? Trabalhei até a sexta e tive meu filho na segunda. E aí, com a possibilidade, né, de ter isso, graças a Deus foi uma gravidez saudável. Não podemos dizer que isso é a verdade para todas as mulheres. Claro. Mas eu tive a felicidade de ter uma gravidez super saudável. E eu me lembro que durante a minha gravidez eu fui promovida. E isso me chocou muito. Eu, como mulher, me chocou com a possibilidade da empresa já enxergar dessa forma uma mulher que estava no período de sair para licença maternidade. Aquilo para mim foi um grande exemplo, né, para minha carreira. Depois, quando eu fui empreender, eu segui aquilo que eu recebi também. Então, priorizava as mulheres, né, nos momentos que elas tinham ali uma necessidade, precisa de um apoio, ela precisa ficar em casa, ela vai ficar em casa. Ela vai trabalhar home office, na época que não existia home office. Então, as mulheres, elas têm que ouvir uma coisa dessa, histórias, né, na verdade, como essa, e saber que elas sempre podem, né? Exato. Não há nenhum limitador. Não há bem colocado. Nenhum limitador genético, não há nenhum limitador de família, de filhos, ou marido, ou parceiro, o que seja, que faça a mulher chegar onde ela queira chegar. Ela pode fazer o que ela quiser fazer. Perfeito, Gi. E me conta uma coisa, você atuando, principalmente com essa tua visão de cliente, de experiência em cliente, qual tipo de cliente que você prefere? Qual tipo de cliente que você gosta? Você vai achar estranho, mas não poderia ser diferente. Eu gosto do cliente que reclama. Sério. Por que eu gosto do cliente que reclama? Porque ele sempre me dá a oportunidade de melhorar. O cliente que não fala nada, o cliente que fica em silêncio e ele some, de repente vai embora, esse cliente, para mim, ele me deixou uma dúvida. Ele gostou do meu trabalho, ele não gostou, ele vai me recomendar. Então, eu sempre falo, o morno não é um lugar para a gente estar.
Ou você realmente é uma empresa que precisa melhorar, é ruim para o seu cliente, oferece um serviço ruim, você tem consciência que você vai melhorar isso, ou você tem que buscar aquele lugar onde a maior parte das empresas não estão, que é o cliente recomendando, o cliente que é apaixonado por aquela marca. Para chegar nesse lugar de amor pela marca, você tem que passar pelo processo da dor, do cliente que reclama, do cliente que te fala melhora, porque esse tempo que você leva para me entregar o serviço não é satisfatório. O cliente que fala, olha, melhora a cor, porque a cor não tá legal. Quando ele se dispõe a falar isso, é porque ele se importa, né? O cliente que reclama é aquele que se importa com a empresa. E também te dá até mais argumentos de por onde que você vai, né? Quais são as ferramentas que você vai usar para atender aquele cliente, né, Gi? Ô, Gi, falando um pouquinho ainda nesse segmento de clientes, né? E você colocou a questão de brand, de marca e tudo mais. Para a gente até dar alguns exemplos e algumas dicas aqui para o pessoal que está empreendendo. Como que você transforma isso no encantamento do cliente? Como é que você consegue fazer isso da sua branding, o encantamento do cliente? Olha, uma marca ser amada pelos seus clientes, encantar seus clientes, a gente tem grandes referências, né, globais como Apple, Netflix, Disney, né, que é uma marca aí centenária, é um processo de construção. Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você tem que trabalhar todos os pilares que interagem e geram experiência para o cliente. Atendimento é um, a jornada do cliente é outro, produto é outro, embalagem, o marketing, como você se comunica com o seu cliente, gera uma sensação. Por trás de toda relação comercial, existe uma relação emocional. Então, quanto mais cedo a gente entende isso, inclui isso em todo o nosso processo, mais próximo esse cliente vai ficando. Nossa, essa marca tem uma coisa diferente que eu não tenho, que eu não vejo em outros lugares. Por que a gente, quando olha a maçãzinha da Apple, né, a gente fala assim, essa maçãzinha, né? Parece que ela está sorrindo para mim, porque criou um elo emocional com a marca. Todos os lugares, todos os pontos de contato. Dificilmente você encontra alguém que passou por um mau atendimento no telefone da Apple. Então, não é só na loja, não é só no produto. Olhar para todas essas interações do cliente é o ponto-chave para que essa marca vá construindo esse lugar no coração do cliente. E isso gera como consequência o quê? Uma boa reputação. Então, se eu tenho clientes que gostam da minha marca e eles começam a recomendar, isso vai gerando um buzz. Esse buzz vai gerar o que as pessoas estão dizendo de mim. O que elas estão dizendo de mim se chama reputação. Bacana. E hoje, em épocas de Instagram, onde a gente consegue trocar ideias e dar feedbacks e receber informação e outras mídias sociais, né? A marca, ela tá exposta o tempo todo, né? Você consegue trabalhar muito bem uma marca, como você pode também trabalhar positivamente e negativamente, se você tem isso. Aí o mercado sempre fala o seguinte, quando tem um elogio, poucos vão replicar aquele elogio. Mas quando tem uma crítica, né, se a empresa faz uma coisa errada, aquilo se multiplica por 10, por 20. Quero saber se isso realmente, eu sei que é fato, mas de que forma que isso expande em épocas de mídias sociais, em épocas de inteligência artificial, em épocas realmente digital. Como que você vê essa questão do atendimento ao cliente? Olha, as redes sociais viram um ambiente sensível, de fato, para o diálogo entre as empresas e os consumidores. Primeiro porque nas redes sociais as pessoas têm menos filtro para poder falar o que elas pensam, né? O que vem, fala, sem muita cerimônia do que tem para dizer. Isso, inclusive, a gente já vê aí, né, quantos problemas jurídicos são gerados por conta de uma exposição não pensada. Mas as marcas, elas têm seus clientes, né, numa relação consumidor-empresa. Então, ela tem que entender e fazer o papel dela. Qual que é o papel da empresa? Monitorar o que as pessoas estão falando, responder aqueles comentários, nunca entrar para o embate. Não vale a pena para uma marca correr o risco de entrar num embate público. Né? Você imagina que você está num palco e aí você começa a discutir com alguém no palco, numa plateia assistindo. Isso não vale a pena para a marca.
Então, ela chama esse cliente para o privado e conversa com ele, chega a uma negociação com esse cliente fora, né, do palco. Do ambiente aberto, do ambiente aberto. Quanto mais você discute ali, pior é, né? Então, além disso, você gera lastro para outras pessoas virem para aquela conversa e aumentarem ainda mais aquela discussão. E aí vai gerar uma crise. Então, antes de que a crise seja gerada, é importante a gente ter um sistema que a gente monitore o que os clientes estão falando, tagueie aquilo que é mais importante. Então, quando um cliente falar assim, vou fazer uma reclamação, hoje tem sistemas que monitoram a palavra reclamação, a Cláudia falou reclamação, cai numa fila prioritária de atendimento. Ela não entra na fila convencional, porque aquele caso está prestes a virar uma crise. Então, esses casos a gente trata mais rapidamente para que aquilo seja contido. Isso para qualquer empresa. Nós vamos fazer diferente para o cliente que vai para as redes sociais? Não é o recomendado. Mas você vai ter que atender esse telefone vermelho mais rápido. Esse é o propósito ali da rede social, né? De ser mais rápida, de ser mais ágil. Então, as marcas precisam estar atentas a isso. E criar esse processo para quem atende, para quem responde, preparar as pessoas que vão dar essas respostas. Às vezes são respostas secas, grosseiras para o cliente. Por vezes pode ser até uma vírgula colocada errado, o nome do cliente colocado errado. Você quer ver uma coisa que o cliente odeia? É você trocar o nome dele. Gosta, né? Trocou o nome dele ali na rede social, ele já é motivo para ele falar. E além disso, trocaram o meu nome. Ele vai arrumar um jeito de falar, né? De colocar não isso. sabem escrever, né? Aí ele já vai descascando. Parece que perde a credibilidade de tudo que foi feito, né? Inclusive, no Instituto, nós temos um curso que se chama Escrita Encantadora, em que nós ajudamos, né, quem atende ao cliente já lá na ponta, a usar as palavras certas no momento certo para encantar o cliente. Bacana. E também falando um pouquinho, aproveitando o seu amplo conhecimento, a gente tem falado, a gente tem visto muito as pessoas cada vez mais expostas, se expondo, né? Então, quero dizer, não é só a marca. A gente está falando da marca, mas a gente está falando também desses executivos, dessas empresas que estão expostos. E a gente está falando daquelas pessoas também que gostam de exposição, que precisam de exposição. Como que a gente trabalha isso, a relação de pessoas, não só da marca, mas a pessoa sendo a marca? Por exemplo, a Gisele Paula, como é que você trabalha a tua marca? Quais os cuidados que você recomenda aí para as pessoas? Quem está à frente de uma empresa, a postura do CEO, a fala do CEO, ela representa em torno de 49% da reputação da marca, sabia? Nossa, bastante. Essa é uma estatística. Acredito. E que pouca gente faz ideia do tamanho que isso representa para a marca. Então, sim, a postura do CEO, da alta liderança, e ela compromete a marca. Então, ele precisa ter uma orientação de como falar, o que é bom ele dizer, o que não é bom ele dizer. Tem gente que tem mais facilidade para fazer essa conexão, tem gente que nem tanto. Então, é importante ter um assessor ali que oriente. Olha, esse vocabulário é legal falar, esse vocabulário evite falar, porque nós vamos ofender os valores da nossa marca se a gente partir para esse caminho aqui. Às vezes nem é por uma questão intencional, às vezes não intencional, acaba falando uma palavra ali que não caiu no momento certo e gera uma crise absurda para a marca. Para não correr esse risco, é importante ter um processo ali de como se conduzir uma fala, como se conduzir uma conversa nas redes sociais. Tem uma curadoria também, né? Exato. E sempre prestar atenção na imagem, né? Acho que é super importante. Gi, amei você aqui, mas antes de você ir, eu preciso que você fale pra gente o que é ser um cliente feliz. Olha, ter o cliente feliz é você ter um cliente que recomenda a sua marca, que ele volta, que ele compra mais, né? Que ele indica, tá sempre ali respeitando a sua marca e recomendando. Ter o cliente feliz é fazer aquilo que ele precisa e proporcionar para ele aquilo que ele não espera. Esse é o momento perfeito, né, de você ter um cliente. Entrega para ele aquilo que ele está precisando. Nem sempre é aquilo que ele quer. Aquilo que ele tem necessidade para a dor que ele te acionou.
E aí, depois que você faz isso, se você entregar para ele aquilo que ele não espera, aquela cerejinha do bolo, o cliente com certeza vai estar encantado. Bacana. Gi, amei você aqui. Parabéns Obrigada, pela sua Clau. trajetória, tudo que você criou, da forma que você está conduzindo. Que você tenha muito sucesso sempre. Quero te ver mais vezes. Vamos trabalhar uma mais honra. dicas aqui. Será uma honra. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com você. Obrigada, Gi.